E você está referindo muito a outros teoremas. Tá tudo bem. Então vamos demonstrar esse codimensão de A em X. Então, dentro do X, codimensão 1. Então, daqui para diante, tudo é AX liso. Todas as proposições que vão aparecer. E... Então... fortemente convexa U de A. Então, já não vou falar sobre esse U. U sempre vai ser essa vizinhança. Então, ok. Esqueci as condições. E H1 é fibrado normal em X V igual a 1, 2. Então, restrição. Então, esse mapa de restrição é injetiva para uma vizinhança pequena de estudo convexo U de A em X. Então, ok. Então, o último teorema, tá, lembrem que esse feixe das seções de N, era isomorfa a S, onde M era feixe das funções que feixe estrutural do A. E o último teorema então a gente está afirmando que o teorema de Kodaira aqui é válido a partir de 1, e no último teorema a gente mencionou que a gente vai ter esse U em V igual a 0. Então, V vai começar de 1, 2 até para todos os números inteiros. Então, o fato que aqui é 1 vai implicar que aqui também começa do 1. E daqui de tudo isso a gente só vamos utilizar. Que esse H1 de U é 0. Tá, ok. Então vamos lá. Então a gente quer utilizar esse fato e demonstrar que essa surgição. Então vamos escrever
essa sequência. Então temos essa sequência curta que a gente já viu e que vamos. Não, peraí, o x isso. Ok. Mistura. O x ou estrela. Então aqui é o mapa exponencial. De outro lado temos esse mapa, ou A estrela, para lá. Aqui temos isomorfismo. Aqui temos mapa de restrição. Então, de lá tudo estão restritos. Então, se tiver uma função em x, podemos restringir em A e da mesma forma. Então, o que vamos... e do outro lado, qual é o kernel desse? Você tem função em x, você restringe para A. Qual é o kernel desse? M. Então, basicamente... E aqui temos também outra sequência. Aqui, então, restrição é surjetiva, localmente é surjetiva. E esse M já é kernel, então aqui temos esse diagrama. Então a ideia é escrever as cohomologias longas correspondentes, utilizar esse que vai ficar aqui. E então vamos sequência longa. Então vamos escrevendo. Então eu preciso H1s. Então só vou escrever a parte que eu vou precisar. Então preciso primeira coisa que é preciso H1 daqui essa função. Espera aí, daqui para diante eu coloco x igual a u. Então qualquer lugar que você estiver em x é u mesmo. Então, eu preciso H1 x ou x estrela H1 A ou estrela. Eu quero demonstrar que esse é injetivo. Então, mas esses caras sentam no outro na outra sequência longa H1 x ou x H1 x z H1 A z H1 A ou A. Então tenho mapas de restrição. E do outro lado também tenho H2 x z H2 x z. E de outro lado tenho H1. Então, agora escrevendo a sequência longa desse, tenho H1 x de M, que pela nossa afirmação esse é 0. Então aqui tenho injeção. Do outro lado, observação. Então, já assumi que é x igual a... Então, U é uma... A é uma retração de x. Então, topologicamente... Podemos escrever uma mapa utilizando aquela, por exemplo, aquela função estritamente pseudo-convexa, que é vamos dizer, todos os pontos do x podem ser retratados por A. Então, em particular, as cohomologias de
A são a mesma coisa de as cohomologia de X. Vamos escrever U aqui. Então, qualquer dois espaços topológicos, tal que um é a retração do outro, o mapa de retração induz a inclusão induz a isomorfismo nas cohomologias. Então, aqui, na verdade, eu tenho isomorfismos. Então, já exatamente a proposição segue desse diagrama. Aqui, isomorfismo, injeção. Então, esse também é injeção. Como vamos... Se fosse do aberto? O aberto mesmo. Existe uma vizinhança... Sempre esses U's que a gente discute é uma vizinhança, a gente pode pegar o pequeno. Mas qual é a maneira mais fácil para dizer a retração? Então... Vamos dizer. If então F0 identidade F1 é imagem F1 é a e Fn a identidade F1 Ft teve que utilizar, acho que é uma melhor maneira para esclarecer é utilizar a partição da unidade. Porque quando falamos de retração, então podemos utilizar o que queremos, funções infinitas. Então, primeiro temos que construir localmente. Localmente é construímos localmente e depois com a partição da unidade. Então, localmente qualquer tempo zero, o ponto está aqui, o tempo t vai cair, o tempo m vai cair aqui. E U vai ser uma vizinhança, né? U é sempre uma vizinhança pequena. Pode ser. Você pode fazer como uma retração. Mas, por exemplo, em X... Não, X não. Isso. Não, SU. É sempre SU pequeno. Não, por isso também já podemos esquecer do X. Sempre a gente está considerando uma vizinhança pequena. Então, na verdade, esse já é um exercício vamos dizer, da topologia das variedades. Se você tem uma variedade A dentro de outra variedade, não, teorema de vizinhança tubular. Esse. Isso, teorema de vizinhança tubular teorema de vizinhança tubular. Escrevendo a afirmação desse vai... Na verdade, teorema de vizinhança tubular também você demonstra a compartição da unidade. Então, no H1 a gente utilizou aqui. Mas a gente está usando V igual a 1. Só a gente vai utilizar V igual a 1. Porque para V grande esse igual a 0 é automático por causa da que é negativo.
Então, eu estou precisando que isso aconteça a partir de V igual a 1. Então, tenho que botar como a hipótese do meu teorema. Digo, por que esta condição que H1A é zero? Pode colocar qualquer H Aqui? Aqui? Se supôs que HI de AN é zero, então poderia mostrar que grama de HI a HI é injetivo. Não, você quer mudar a hipótese do meu teorema? Porque não sei porque é H1A. Não, porque exatamente no meu diagrama vai aparecer esse H1 de U de M. Então eu preciso que H1 de A de N elevado a menos 1 seja zero. Você escreve para μ, aparece H μ. Não. Eu estou utilizando a restrição de OX a OA. Aqui vai aparecer M. Como que você vai fazer aparecer outra coisa? Mas estou falando que se você botar mu aqui também vai aparecer mu, mas essa questão. Alguma coisa? Não, na verdade, você tem uma outra interpretação, H1, mas a gente está, por enquanto, interessado nos fibrados lineares. Tá, então, esse como exercício para o exercício, isomorfismo, injeção implica que essa é injeção. Então, na verdade, agora vou dizer H2. Normalmente a gente utiliza sempre H1 porque os H1 são obstrução. Mas vamos colocar. A X como na proposição anterior, se H2A sei mais. Então, agora só vou assumir esse. De novo, V igual a 1 até. Então, o mapa da restrição é surjetiva. É surjetiva. E essa condição é válida automaticamente para a superfície de Riemann, porque na superfície de Riemann, mais que dimensão da variedade, não temos cohomologia. Então, vamos fazer observação. É válido automaticamente para a superfície Riemann. Então, para isso que temos que escrever, vamos escrever esse ou a estrela.
precisamos esse. Então, o x estrela. O mapa de restrição, vamos pegar o kernel. Então, funções, esse mapa de restrição localmente surjetiva, e desde que esses grupos são grupos multiplicativos, temos que colocar aqui 1, já não é 0, porque são grupos multiplicativos. E aqui também, deixa eu ver, então G são funções que ali em A são 1, então aqui também 1. Então, todos esses grupos são grupos multiplicativos. Tá ok? Então, vamos escrevendo a sequência longa. Então, pela definição, J é kernel desse mapa. Então, vamos escrever a sequência longa. Então, vamos com H1. De novo, colocamos x igual a 1, porque tem uma bagunça de x e u. Eu tenho que corrigir nas minhas notas. Então, x, ou estrela de x, H1, A, ou estrela. Depois vai aparecer que coisa H2 de x e j. Tá, só tenho que demonstrar que esse H2 é 0. Mas quem é esse j? Então, j são funções que não se anulam e restrito a A são 1. Funções que restrito. Funções em x que restrito a A são identicamente 1. E aí, Não. A condição fibrado normal. Teorema de Kodaira foi demonstrado para fibrado linear. O fibrado normal tem que ser um fibrado linear. A gente utilizou nesse. Então, esse exponencial de m para j é um isomorfismo. Então, f vai para if. Deixa eu ver. Isso. Esse é um isomorfismo dos feixes, porque localmente. Deixa eu ver. Isso. Esse isomorfismo. Por quê? Primeira coisa que é surjetiva, porque localmente, se você tem uma função f, então essa é A. Se você tem uma função, por exemplo, vamos dizer que essa U é uma região simplesmente conexa. Então, qualquer f essa função pode ser escrita elevada. Deixa eu ver. Se você tem S e G restrito a A é 1. Então, se essa vizinhança U for simplesmente conexa,
Primeira coisa que você sabe que G elevado a F alguma coisa, mas G restrito a A é identicamente 1 e elevado a F restrito a A é identicamente 1. Então, isso que quer dizer que esse F restrito a A só pode ter valores descritos. Mas podemos assumir que a interseção de U com A também é a interseção de U com A é simplesmente conexo também. Então, esse é, vamos dizer, 2πi n. Mas então, modificando, vamos dizer, então, esse quer dizer que F é constante em A. Então, modificando F, podemos assumir que espera aí. Modificando F, podemos assumir que F é 0, mas uma coisa que eu fiquei... Tá, vamos fazer com detalhes. Então, o então, simplesmente conexo. Então, surjetividade. Surjetivo. Então, se você pegar G restrito a G 1, então, pelos esses fatos, você pode escrever G e elevado a F. E então, F restrito a A vai ser constante em 2πi Z. E então, no lugar de F, coloca, vamos dizer, F é 2πi n Z. No lugar de F, utiliza F menos 2πi n. Então, injetiva. Injetiva C I elevado a F igual a 1. Então, esse é o morfismo de grupos, então. Esse é como a multiplicação. Se F é igual a 1, então F necessariamente é 2πi n em Z. Mas que coisa? Mas F restrito a A é 0, então implica que F é 0. Do fato que C1 tem que ser discreto e a F restrita a A é 0, então. Então temos esse isomorfismo, então H2 A H2U J é H2U M. E de novo, pelo nosso teorema, a gente assumiu esses são zeros, o que vai implicar, pelo último teorema que demonstramos, esse é zero. Então, H2 A N menos N igual a 0, V igual a 1, 2. Tá ok, então aqui...
Para? Usa aquela sequência longa. Ah. Aí, como que você já mostrou no caso injetiva, nesse caso também mostra aquele subjetivo. A mesma sequência exata, sequência longa, aí... Mas aqui tinha... Deixa eu... Aqui tem H1, atrás tem H1, mas depois embaixo tem H2, que vai ser zero pela hipótese. Isso, H2... Não, então temos que demonstrar que H2... No final das contas, temos que demonstrar que H2 de U e J é zero, não? Como que você vai colocar... Então, deixa eu ver o que você vai fazer. Aqui, isomorfismo, assim, aqui, acho que... Aqui vai ser subjetivo, porque pela hipótese H2 é zero. H1A, H2, também. H2 é de... É isso. Isso, tá certo. Não precisava fazer esse... tá certo, poderia ser. Aqui seria M igual a 0, surjetivo. Tá bom, pelo menos uma demonstração diferente. Na verdade, tá ok. Então vamos aplicando essa proposição. A partir desse momento, de novo, A e X que são lisos e também com dimensão 1. Porque vamos utilizar essas proposições anteriores. E esse porquê? Porque a gente utilizou o teorema de Kodaira. Então, sempre estamos no codimensão 1. No texto tem uma modificação para a codimensão arbitrária, mas ele passa por codimensão 1. Construção de funções. Então a gente agora queremos fazer o que queremos fazer? Deixa primeiro eu dizer o objetivo era um teorema de Grovert. Deixa eu... Então já temos quase toda a ferramenta possível para demonstrar um teorema assim. Teorema de Grovert. Vou escrever para superfícies de Riemann. Superfície de Riemann. X. Então essa A de dimensão 1, codimensão de A em X é 1. Se então, se a autoritação de A for negativa e a autoritação for menor que 4 menos 4x, então existe dimorfismo. Então, primeiro temos A.
mergulhado dentro do X. Outra coisa, A. Então, aqui temos então esse é N fibrado normal. Então esse é A, exceção 0. Então temos toda a ferramenta para demonstrar isso. Então, quem é a autointerseção? Você pode pegar a autointerseção como autointerseção topológica, quer dizer, A está dentro do X, considere ela como variedade C infinita, faça a deformação. Deixa eu ver. Então, A dentro de uma variedade, então você faça a deformação C infinita. Deformação C infinita de A. Então, vão ter interseções. A é complexo, X é complexo, tem uma orientação própria. Você faça a contagem segundo a orientação do deformado junto com a orientação do A, é a orientação do todo o espaço X. Então, você vai ter interseções mais menos 1, mais 1, mais 1. Então, essa é a soma de esses mais ou menos 1. Mas essa é da topologia diferencial. Mas o que é para nós a definição? Se A é classe de Chern do fibrado normal. N foi fibrado normal. O que mais? Isso. E vocês já viram que essas consequências, esse é equivalente a ser excepcional, e esses vão aparecer por causa das cohomologias que a gente tem. Então, acho que não vou chegar a demonstrar toda a parte do teorema de Gravert, mas todas as ferramentas já estão ali, e a demonstração não é só essas, brincar com cohomologias e utilizar que as cohomologias são 0. Tem que demonstrar que as cohomologias de XN van a ser iguais. Cohomologia de? Não sei como vai encontrar o... Não, exatamente. Essas vizinhanças que a gente vai encontrar, são essas vizinhanças fortemente pseudoconvexas. E, na verdade, o que a gente vai fazer... Então, essa ideia de demonstração, na verdade, essa já é uma... Essa demonstração que está no texto é novo. A demonstração original do Gravert é um pouco... de novo, sai de análise complexa, faz um argumento um pouco complicado, mas a ideia é aqui temos foliação por fibras, criar a mesma foliação por fibras aqui, e também encontrar uma, vamos dizer, segunda foliação e fazer a conjugação através dessas duas foliações. Tá ok, então agora qual é Então, se alguém está interessado na demonstração, vamos começar, aí depois vamos ver. E vou apresentar no caso geral, onde a codimensão arbitrária, então esse vai ser substituído por série excepcional e esse vai ser substituído por certas cohomologias se anulem. Então,
Então, para demonstrar que esses são equivalentes, eu tenho que criar bastantes funções aqui. Por quê? Por exemplo, se tiver uma função A, em A, tem aqui fibração, posso fazer pullback da função através dessa projeção em A e criar muitas funções em X. Então, tem que ter essas funções aqui também. Então, o primeiro objetivo é criar não fibração, mas o conceito de foliação transversal aqui mesmo, aqui também. Mas para isso preciso que criar para demonstrar que esse X também tem muitas funções. Seja uma seção meromorfa de N. Então, eu vou colocar divisor de S, soma em I. Então, a partir desse momento que estamos fazendo, então, a codimensão esse vou utilizar bastante os fatos de... Então, vamos pegar o fibrado normal, N, pegamos uma seção meromorfa. Então, aqui temos, por exemplo, já não vou colocar. Então, é uma soma, todas as NIs estão em Z. Então, esses DIs são irredutíveis e esses têm multiplicidade NI em DI. Se NI for positivo, então ele tem zero de ordem NI. E se NI for negativo, então esse tem um polo de ordem menos NI em DI. Então, minhas figuras vão corresponder às... Não, N é um fibrado em cima do A. Então, esses DI, divisores em A. Então, vamos imaginar assim. Então, tenho A, tenho esse meu divisor aqui, por exemplo, aqui. D1, D2, D3. Então, acho que estou imaginando como um ponto. Mas pode ser uma coisa de... eles são codimensão um dentro do A. Então... tá ok. Na verdade, eu estou fazendo... na verdade, aqui estou utilizando... Ok. O que eu esqueci de dizer, deixa eu fazer aqui. Então, a demonstração desse teorema de Grover é dividida em dois pedaços. Primeira coisa, criar ainda não expliquei a noção de foliação, mas vou fazer. Criar uma foliação transversal aqui, uma coisa similar como essa, e depois demonstrar a existência, a equivalência entre duas foliações. Então, na verdade, o que estou precisando aqui, seja, vou explicar. F é uma
foliação. Em X. Então, o que é isso? Ou será que... deixa eu ver a ordem no... Equivalence of transfer foliations. Isso. Então, na verdade, por enquanto, eu vou explicar um pouco a noção de foliação e depois vou voltar para esse assunto. Então, se vocês não sabem que coisa é esse, então, por enquanto vamos imaginar desse jeito. Então, f é dado por campos vetoriais x i. Então, são campos vetoriais. Então, x i campo vetorial MUI. Então, temos uma cobertura UI XI. Então, esses XI são, como essa conta XI são transversal. A XI não tem zeros e XI restrito a A é transversal a A. Tá certo? E segunda coisa é XI é JIJ XJ JIJ está em O estrela de UI UJ. Então, o que é a melhor maneira para introduzir a noção de foliação, nesse caso, para quem não sabe que coisa é? Então, são campos vetoriais. Ok? Primeiro que o campo vetorial nunca é zero. Segunda coisa que é restrito a A. Ele é transversal a A. Então, esse não é permitido. Então, Então, por exemplo, esse não é permitido. Permitido. Tá ok? Então, a tangência, certa tangente A não é permitido. E segunda coisa que na interseção de cartas, o I interseção com o J, eu quero que eles mostrem a mesma direção. Então, quer dizer que mudando de carta, você só vai conseguir então, na verdade, de tudo isso que a gente sai integrando os x's, temos vamos os x, uma vizinhança
pequena de A é união, vamos dizer, uma vizinhança, vamos dizer, U. Então, essa U vai virar união de eles, vamos dizer, LP, PNA, onde L é uma subvariedade de uma curva de dimensão 1, e transversal A. Então, no moral da total que temos, então esse é nosso A. Qualquer ponto de A, vamos ter uma subvariedade que é tangente a campo vetorial, esses campos vetoriais, e eles são transversal a A. Então, vai me dar uma separação do espaço U por essas curvas. Então, essa é uma noção de foliação mais simples que existe, sem singularidade, sem dinâmica. E, na verdade, é uma união de curvas. Então, essas coisas são locais. Então, a ideia era um exemplo típico era exatamente fibração essas fibras no fibrado normal, eles formam uma foliação. Então, mas para definir a noção de foliação independente esse é um caso particular, então a gente define dessa maneira. Então, simplesmente, no nosso caso, uma foliação transversal a A. Quais são os dados para qualquer ponto A? A gente tem uma curva de dimensão 1. É uma variedade de dimensão 1 ou uma curva passando por P. Então, como é que então a ideia da demonstração do Graubart tem dois pedaços. Primeiro, construir essa foliação aqui, depois fazer a conjugação entre duas foliações. Tá ok. Então, na verdade, eu vou começar com a conjugação das foliações. Então, vamos... Então, seja F uma foliação transversal a M X. Então, acho que de repente a próxima vez vou fazer a demonstração da existência do F. Então, o que quero fazer? Então, como que vamos ter essa seção normal de uma seção meromorfa. A seção meromorfa do N. Então, a gente colocou divisor de S, NI, DI. DI são divisores em A. Então, vou colocar. Então, vou definir DI. Ok. Então, aqui tenho, vamos dizer, esse DI, que representa, vamos dizer, esse ponto.
Então, de cada ponto de DI sai uma curva. Então, DI, saturação de DI por F. Então, o que estou fazendo? Vamos imaginar esse A, dimensão 2. Então, vamos imaginar que esse é nosso DI. Então, de cada ponto de DI está saindo uma curva. Então, está saindo uma curva. Então, esse vai ser o DIX. E, em particular, esse DIX são divisores. E, vamos fixando de novo a vizinhança em U, onde a foliação está definida. Vizinhança pequena X. Então, na verdade, o que quero fazer? Então, agora vou definir esse divisor. Soma de n, vamos definir. Definimos. Esse DX menos A. Agora, então aqui também já estou utilizando a codimensão 1. A é considerado agora ele mesmo como divisor. Então, eu vou olhar agora esse divisor. 1 divisor em 1. O que quero fazer? Então, quero demonstrar que proposição. Então, quero demonstrar que existe uma função holomorfa, meromorfa. Né, de novo, alguma vizinhança posso pegar pequena. Tal que o divisor dele é esse. Existe uma função meromorfa G. Sempre eu vou pegar vizinhança pequena, então vamos escrever esse formato. Calque divisor. Então, esse aqui significa. Então, esse significa. Existe uma função meromorfa que tem polo de ordem 1 em A e tem polos de zeros em D e tilde, segundo essas multiplicidades. Porque peraí, então as nossas condições são sob a hipótese dos. Deixa eu ver se não. Como é que vamos ser? X como proposição
Na verdade, o que estou precisando, por isso... então, qual professor onde a afirmação, que coisa era? Eu não fiz numeração, mas x. Então, esse U, O, I. Então, aqui lá tinha aquela condição de as cohomologias H1 de A deveriam ser zero. Então, na verdade, eu vou utilizar esse fato que essa é injetiva. E essa é a demonstração imediata. Então, para cada divisor, vamos associar um fibrado linear um fibrado linear de uma maneira única. Esse como que é? Esse é em geral. Então, se você tem um espaço X e se você tem seus divisores aqui, NJ, DJ é soma de todo esse. Então, você vai pegar funções f. Você vai pegar uma cobertura com u's pequenos, tal que em cada fi função meromorfa MUI, tal que divisor de fi e seja esse, vamos ter divisor mx, ou seja, esse de interseção com, vamos ter o de em UI. Então, primeiro, o que você pode fazer? Localmente, qualquer divisor é soma de polos e zeros de uma função meromorfa. Então, FIJ, onde FIJ são O estrela, o U, o J. Então, a associação é esse ciclo. H1 X ou X estrela. Então, ok. Então, para cada divisor a gente associa um fibrado linear. Então, qual é a demonstração desse? Por que essa função existe? Seja... então, a outra coisa, de novo, o de... então, como essa notação aqui, a coleção de FI forma uma seção global. Esse já tinha global de quê? Desse L mesmo. De L. Então, para qualquer divisor, você associa ao fibrado linear L. E, na verdade, os dados FIs podem ser interpretados como seção global do L. Então, para ir a fazer a demonstração,
Então, seja L H1. Então, vamos para a nossa notação de U. Fibrado linear associado a quem? A D. Então, o que eu quero demonstrar? Que L restrito a A. L restrito a A, que coisa é? Então, lembrem que vamos introduzir a notação correta aqui também. Então, vamos ter essa notação. Aqui também, a gente demonstrou que L é O de D. Então, esse L, no nosso caso, era O de NI, DI, menos A, restrito a A. Então, o fibrado linear associado a. Então, essa parte vamos separar então esses dois pedaços. Depois vamos dizer, aqui temos menos, então O de A restrita a A menos 1. Então, esse mapa de divisor para divisor, podemos fazer soma e aqui podemos fazer a multiplicação. Mas, segunda então aqui tinha X. Então, essa que coisa é? Essa é a mesma coisa de sigma NI DI, que já era uma esse O, e esse era igual. Então, mas lembrem que coisa era esse divisor? Esse divisor era a divisor de uma seção, divisor de uma seção meromorfa do N. Então, essa é a mesma coisa que N. E que coisa é essa? Essa também, vamos fazer observação. Então, divisor do divisor associado a A em X restrita a, esse também é N. Então, aqui já temos menos 1. Então, na verdade, o que vai aparecer? Fibrado trivial. Então, pela nossa, como que é a ideia da demonstração? De um lado, a gente tem um divisor que pela construção é o N mesmo. Do outro lado, N, o fibrado normal. Vamos dizer, uma das maneiras de interpretar o fibrado normal como que é? Você considerou A, você associa o divisor fibrado linear associado dessa maneira, e depois você restringe A. O que você consegue é fibrado normal. Então, esse vamos deixar, de novo, não vou entrar nesses detalhes, é bom para ver se a gente aprendeu o conceito de feixes fibrado linear. Então, no final das contas, L restrito a é trivial. Então, proposição é a primeira proposição que a gente demonstrou nessa aula. Então, ele é trivial. Então, ele é trivial já significa a existência desse, porque ele é trivial.
L é trivial, que significa, lembrem que L a gente consegue através dessas funções. Então, primeira coisa, F, Fi, J, Fj, Fi, Fj, funções meromorfas. Mas de outro lado, Fij, Fj é trivial, então quer dizer que esse Fi são a estrela de UI. Estou colocando, acho que é errado. Então podemos colar esse. Então, Fi. Então, temos essa igualdade. Então, quer dizer que essas funções UI interseção com UJ se coincidem. Então, Fi forma uma função meromorfa global. E por causa que esses Fi til não tem zero, e os Fi's têm divisor desejado, com divisor D. Então, o que a gente fez? A gente utilizou essa injeção desse para construir funções globais numa vizinhança do A em X com divisor desse formato. Então, esse que é trivial, então, um exercício bom seria esse. Se você tem uma variedade A, acho que no livro de Griffiths essa é a fórmula de adjunção. É a fórmula de adjunção. Então, se você tem uma variedade A, você divisor associado restrita a ele mesmo é fibrado normal. Então, tem que fazer isso. Tá ok. Então, Então já posso demonstrar a primeira parte que resulta em demonstração do teorema de Grover. Teorema mesmo. Seja dimensão. Então, Então, então vamos escrever. Então, para todo esse, uma foliação, transversal A
todos os teoremas que eu escrevo, todos são numa vizinhança, então existe uma vizinhança, vamos interpretar dessa maneira. Uma foliação transversal em A em X. Então, uma foliação F. Qualquer foliação. Foliação F transversal a em X é dihomorfa a foliação em N dada por fibras. Então, como que é? Vamos então, uma vez tenho A, tenho essas então aqui tenho N, outra vez tenho A, e tenho uma foliação local aí. Então aqui na verdade são discos. E a ideia é, então, existe um biholomorfismo, de novo, entre uma vizinhança aqui e uma vizinhança lá. Então, de novo, uma vizinhança aqui. Biholomorfismo. Então, vou encontrar um biholomorfismo tal que só leva essas variedades transversais a essas variedades transversais. Então, como é que vai ler isso? Vocês só podem pensar nessa foliação com a união de curvas transversal a A. Então, esse F leva folhas F a fibras de E. Então, sob essa condição, qualquer se eu fizer uma união, se eu encontrar essa foliação transversal a com curvas em X, então existe um biholomorfismo tal que biholomorfismo é uma vizinhança de A em X e A no fibrado normal tal que leva as folhas para as folhas. Então, assim que eu demonstrar uma coisa que vai faltar para a demonstração do teorema de Grovert vai ser a construção da foliação transversal. Então, vamos ver como que é demonstrado esse. A outra coisa, lembre essa condição, no caso de superfície de Riemann, essa condição é essas duas condições, excepcional e os dois. S. G é o gênero do A. Então, vamos fazer a demonstração desse mas acho que para que o curso seja completo, quinta-feira também uma hora vou falar sobre a segunda parte da demonstração de teorema de Grovert e aí podemos encerrar o curso.
Tá ok, então vamos... Por que falso para A de gênero zero? Ah? Se A tem gênero zero, Gênero Z? se A é Não, esse gênero zero, em qualquer caso, temos que colocar aqui negativo. não, mas Sempre o mínimo desses dois. O mínimo. O mínimo, tem que colocar. S, na verdade, existe uma interseção, mas quando S é equivalente a S, e S virou S. Mas se SG é igual a zero, então é automático, porque já vai seguir do fato que é excepcional, vai seguir que essas comunidades são zero. Na verdade, se você quer, dá para detalhar no caso P1, caso curva elíptica. Mas ali foi 4 menos 4G, aquele teorema. No teorema original do Grover, 4 menos 4G vai aparecer no outro teorema onde a gente vai construir essas curvas transversais. Por enquanto, aqui vão aparecer só 2 menos 2G. Tá ok, então quero criar esse biholomorfismo. Então, como qualquer problema de construção, a gente primeiro construi localmente, depois a gente tenta colar. As colagens tem que sair alguma cohomologia e a gente tem que argumentar que essas cohomologias são zero. Mas o que a gente construir é biholomorfismo. Mas os biholomorfismos, se a gente olhar as obstruções, a colagem, as cohomologias que a gente vai ter são biholomorfismos locais, por exemplo, em A. Esses não são grupos abelianos. Então, aqui vamos ver como que vamos evitar esse problema. Então, seja D como antes. Então, se D era uma seja D e S. Então, como é que era divisor de S? Deixa eu escrever mais uma vez. S, uma seção meromorfa de N. Então, a gente definiu D. Então, a gente agora vamos ter dois D. Dois tipos, uma está aqui, outra está aqui. Então, primeiro vamos dizer esse D, que era NI, DI tilde menos A. Não vou utilizar notação diferente, vamos colocar D1. Esse está em. Aonde? Em XA. E outro D2. Então, vou utilizar. Então, seção fibrado normal em ambos os casos é N. Então, D2 é N. DI. Vou botar 2 tilde aqui, menos A. Então, os divisor de S, N, DI. Então, esse divisor está em A. Uma vez faço saturação por essa foliação em X, defino esse divisor, e outra vez faço a mesma coisa aqui. Então, da mesma forma, proposição anterior, consigo duas funções, G1, função meromorfa em XA, G2, função meromorfa em NA, com que propriedade? Divisor de G1 e D1, divisor de G2, D2. Então, na verdade, a afirmação é essa. Se eu encontrar funções locais que conjugam... Eu sei que, por exemplo, A aqui é a mesma coisa A aqui. Então, vou encontrar biholomorfismos locais. Esse vai ser trivial. Mas esses biholomorfismos locais, eu quero que leve esses discos para... Leva essas curvas para essas curvas, com essa condição, e também que eles conjugam
ele conjuga G1 e G2, esses bihomorfismos locais vão ser únicos, e automaticamente, se são únicos, a colagem vai ser automática. Então, qual é a afirmação? Para todo existe um biholomorfismo único. Então, esses estão locais. Se A, vou mostrar assim. Então, esse é depende dessa notação. Vamos. Acho que essa notação não está tão correta. Então, A. Primeira coisa é que X e N são da mesma dimensão, esses biholomorfismos existem. Essas são variedades lisas. Mas quais são as condições? Se A restrito a A é identidade. Na verdade, eu deveria aqui botar dois nomes, um A aqui e outro A0 aqui, porque são mergulhados em lugares diferentes. Mas vou mostrar com a mesma letra A. E então, esse tem sentido que esse psi A é identidade. Segunda coisa. Se A leva F. Vamos colocar esse Fn. Vamos dizer Fn seja folhas, ou vamos F. A foliação é dada por fibras. Então, esse cara, vamos denotar com F. Aqui já era F. Terceira coisa. Pullback G. Então, vamos fazer essa análise melhor. Ok. Vamos olhar local. Então, esse A. Pullback de G2 e G1. Tá, ok. Então temos nós ambos aqui temos F tilde, aqui temos F, esse A. E aqui temos função G2. Aqui temos função G1. Então a afirmação é que existe esse biholomorfismo psi A. Então, em A vai ser identidade, vai levar essas curvas para essas curvas, e pullback de G2 vai ser G1. Então, como é que vamos ver? E se demonstramos esse, acabou a história. Porque se localmente sabemos que existe, então nas interseções vão coincidir porque estamos afirmando que esses biholomorfismos são únicos. Então vai dar uma coisa global. Como é que vamos fazer? Vamos pegar uma situação como essa. Na verdade, o que eu vou fazer, em ambos os casos, eu vou dizer que vai existir um sistema de coordenada única com certa propriedade. Então vamos fazer... qual é o sistema de coordenada? Primeiro, com o sistema de coordenada, o que vou fazer?
Então, esse A vai para 0, 0 aqui. Minha foliação, de novo, vocês têm que um pouco entrar nos detalhes de propriedade de foliação. Essa foliação, então vou colocar esse com P. Então, eu estou dizendo que localmente existe um sistema de coordenada tal que o A vai para epsilon igual a 0. O esse A minúsculo vai para esse ponto 0 a 0. A foliação F vai para esse X constante. A foliação dada por X igual a constante. Que mais? E a função G1 é dada por tenho que demonstrar uma dimensão arbitrária. Eu estou fazendo. Então vamos colocar assim. Esse não é epsilon. Vamos ver, última coordenada. E a foliação é foliação por curvas. Então, esses são todas as coordenadas, exceto x menor, esse é constante. x1, constante 1, xn, constante n. Na verdade, a gente faz em dimensão n igual a 1, é a mesma coisa, mas está tudo bem. Então, aqui temos coordenada, aqui temos o 0, 0, 0, 0, e na verdade é x1, x2. Estamos falando de coordenadas x1, x2, xn mais 1. Então, qual vai ser a propriedade de G1? Então, o G1 vai para uma função. Então, o G tinha um polo de ordem 1 em A. Então, polo, deixa eu ver, em português. Perdão. É a mesma coisa, troquei a ordem, mas tanto faz. Então, com continuação do... Então, aqui vai ter uma xn menos 1. Então, tem que ter xn menos 1 abaixo, porque G1 tinha polo de ordem 1 em A. E o resto, que coisa era? x1, x2, xn. P divisor de P. Então, x1, xn já não depende a xn mais 1. Então, ele, na verdade, é uma função meromorfa em A, que representa o divisor que a gente teve. Divisor de P é esse... em, vamos dizer, uma vizinhança de Não, na verdade, eu tenho que fazer pullback por... Então, vamos fazer outra coisa. Então, ali tinha... Aqui em cima a gente tinha NIDI.
através dessa mudança de coordenadas, vamos dizer que esse vamos dizer, NI, RI, e então, divisor de P, E, S. Então, o que quero afirmar? Eu vou afirmar, existe um sistema de coordenadas numa vizinhança de A, sistema de coordenadas locais, tal que A vai para xn mais 1 igual a 0. A foliação por curvas é dada por x1, xn igual a constante. E para uma função p fixa, deixa eu ver. Então, o divisor NI de I vai para um divisor lá no sistema de coordenadas. E a minha função G1 nesse sistema de coordenadas desse formato, tal que esse π tem o mesmo divisor que esse. E esse vai ser a única. Então, se eu demonstrar que esse sistema de coordenadas é única, a existência e a unicidade de psi também é resolvida, porque aqui também vou fazer a mesma coisa como aqui. Sistema de coordenadas daqui para lá única, daqui para lá única. Então, o psi A simplesmente você vai para o sistema de coordenada e depois o mesmo sistema de coordenada volta para cá. E outra observação, que essa função π é local, mas ele não depende ao mergulho, porque é uma função do A mesmo. E A é igual em ambos os casos. Então, a ideia é se demonstrar que essa função, esse sistema de coordenadas é única. Já demonstramos o lema. Então, vamos escrever. Existe um sistema x1, x2. Já não vou escrever as detalhes. Única. Um sistema de coordenadas. Sistema única de coordenadas tal que G1 vai para P de x1, xn e xn mais 1 é 0. G1 vai para uma função que só tem as coordenadas do A dividido por xn mais 1. Não, que... esse P do coordenada ou não? Sí, está en coordenada. Que coisa? Esse P Que você faz do... é P do coordenada ou não? Sí, sí. Não, é alguma função definida em... Não é a função já. Então, P é... uma função meromorfa em vamos dizer, na verdade é na carta. Se essa carta é, vamos dizer, toda essa chamamos essa carta. Aqui temos. Então temos, vamos chamar esse de phi. Então, na imagem desse. Então, aqui está definido aqui. Mas a unicidade não vai ser dada como tenha que coincidir G1 e G2? Porque a coordenada você pode multiplicar x e passar mais grande. Não entendi, mas... A unicidade, você falou que se você tem umas coordenadas, a unicidade de cambio de coordenadas passa isso, vai ter a unicidade de...
E agora que a unicidade dessa existência dessas coordenadas implica essa unicidade do psi A. Mas aí você pode modificar xn mais 1, né? Não, se modificar essa, xn mais 1, aqui embaixo vai ser modificado. Sim, mas você deja fixo as primeiras n coordenadas e multiplica por um fator xn mais 1. Aí muda o cambio de coordenadas e vai cumprir tudo isso que tem aí. Deixa eu fazer a demonstração e vamos ver onde pode ir. Então, primeira coisa que vai existir, vamos primeiro fazer essa condição e essa condição. Φ. Primeira coisa, existe Φ com condições de qual vamos. Então, primeira coisa, essa condição 1. E a outra coisa que eu queria, então, esse 0 também, mas o F também. Então, primeira coisa que leva S vai xn mais 1. E a segunda, dois. Então, primeiro vamos... essa pelas propriedades de foliação existe. Então, na verdade, a φ estrela de G1, nesse caso, que vai virar? Esse vai virar xn mais 1. Que mais? Então, xn mais 1. Então, uma coisa que eu tenho fixado o P. O P é fixo. Não, deixa eu ver o que quero dizer. E, não, na verdade, o que estou falando, a coordenada x1, x2, xn já é fixo. Essa coordenada x1, x2, xn, porque esse já é coordenada, ou quero ser que coordenada interna do A é fixo. Então, na verdade, a ideia é completamos com xn mais 1 e esse vai ser único. Então, desde que essa coordenada é fixa, então P também é fixo. P fixo com divisor de P. Seja, já não vou divisor de P seja esse n e d. Na verdade, tenho que dizer que essa nas coordenadas x